Valendo? 3, 2, 1... Afinal de contas, qual é a diferença entre o motor aspirado e o motor turbo? A gente vai explicar isso no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, meu nome é Márcio Murta e hoje a gente vai falar sobre a diferença básica entre o motor aspirado e o motor, na verdade, o termo ideal é sobrealimentado, que o motor pode ser sobrealimentado por turbocompressor, por supercharger ou óxido nitroso. Então, não importa se o motor é 4, 5, 3 cilindros, 10 cilindros, a gente pode dividir em duas categorias, basicamente, aspirado e sobrealimentado ou turbo, como muita gente gosta de dizer. Pessoal, a diferença básica é que, enquanto no motor aspirado, a mistura ar-combustível ou somente o ar, ele entra para dentro ali do cilindro, pelo que a gente chama de aspiração natural, ou seja, basicamente, falando de um jeito bem simples, o vácuo gerado pela descida do pistão vai descer aqui dentro do cilindro, essa sucção, digamos assim, junto com a saída dos gases, com o fim da saída dos gases do escape, ela vai puxar a próxima carga que a gente chama de ar ou mistura ar-combustível para dentro do cilindro. Então esse é o motor aspirado, a válvula de admissão vai se abrir e a mistura ar-combustível, ou somente o ar, se a injeção do motor for direto, vai entrar para dentro do cilindro. No caso de um sobrealimentado, a gente fala sobrealimentação, é uma alimentação por cima, a mais. Então, na hora que a válvula de admissão se abre, ao invés basicamente, de um jeito bem chucro, digamos assim, o pistão sugar a mistura combustível ou ar para dentro do cilindro, vai ter uma pressão aqui fora, um volume de ar muito grande, muito maior, que na hora que a válvula se abrir, ele vai instantaneamente entrar para dentro do cilindro. Então, existe uma coisa que a gente fala da mecânica que é a eficiência volumétrica, que é quanto de ar ou misturar combustível que o cilindro, que o motor consegue admitir para dentro do cilindro em cada condição. No motor aspirado, pessoal, o ar vai passar pelo filtro de ar, passar por uma tubulação ali até chegar no chamado corpo de borboleta. Então, o pedal do acelerador ali, ele vai controlar a abertura do corpo de borboleta, se ele vai abrir mais ou menos, Então, meteu o pé no acelerador, o corpo de borboleta se abre completamente para deixar a maior quantidade de ar passar pelo corpo de borboletas. Ele vai passar pelo coletor de emissão até chegar ali na válvula de admissão, que se abre e se fecha o tempo inteiro para poder entrar dentro do cilindro. Já no caso de um motor turbo, como o pessoal chama, o nome técnico correto é turbocompressor, porque tem a parte da turbina, que lida com os gases de escape, e a parte do compressor, que vai empurrar ar para a admissão, pessoal. Então, assim, basicamente, no caso do motor turbo, o ar vai passar pelo filtro de ar, ele vai por uma tubulação até chegar aqui na indução, na parte de indução do compressor. Então, o compressor vai estar girando aqui, puxando o ar que está vindo do filtro de ar e empurrando esse ar num volume muito maior que um aspirado para dentro do motor. Isso é via de regra, falando por conceito, tá? A gente não está falando se o motor aspirado vai gerar mais ou menos, ou se o turbocompressor está usando mais ou menos pressão, falando dos conceitos básicos. Então, no caso do turbocompressor aqui, o ar vai estar sendo admitido, sugado e empurrado para dentro da admissão. Então, nessa hora que o ar está passando por aqui, ele está sendo pressurizado até o corpo de borboletas, o corpo de borboletas se abre, e ao invés da gente ter, por exemplo, vácuo no coletor de admissão, porque no carro aspirado aqui, na hora que a gente mete o pé no acelerador, que é o corpo de borboleta se abre totalmente, instantaneamente a pressão ali dentro do coletor de admissão, ele vai para zero. Normalmente ela fica negativa, ela vai para zero. E aí ela volta a ficar negativa, por causa da sucção dos pistões, dentro do cilindro, ali puxando a mistura combustível para dentro. No caso do turbocompressor, o corpo de borboleta vai se abrir e dependendo do giro do motor, da carga do motor, o turbocompressor aqui vai começar a empurrar mais ar para dentro do motor, ao ponto de fazer a pressão ficar zero, ou seja, atingir a pressão atmosférica normal, e começar a subir essa pressão de ar sendo empurrado para dentro do motor. Ou seja, na hora, a gente está falando ali para dentro do motor, para o coletor de admissão, na hora que a válvula de admissão se abrir, vai ter muito mais ar combustível ou somente ar entrando para cá, para dentro do cilindro. Então, se você tem mais ar, você tem mais combustível. Mais ar e mais combustível sendo comprimido aqui no mesmo espaço significa mais potência e torque. Então, via de regra, um motor sobrealimentado por turbocompressor, por exemplo, ele gera muito mais rendimento que o motor aspirado, ou seja, de aspiração natural. Existem técnicas, possibilidades para ganhar mais rendimento em motor aspirado, existem técnicas para ganhar mais rendimento em motor sobrealimentado por turbocompressor. Isso eu estou falando dos originais, tá, pessoal? Não estou nem falando da parte de preparação do motor, mas é basicamente essa a diferença. Por sinal, entram uns dados técnicos mais interessantes, por exemplo,
Como a eficiência volumétrica do motor aspirado normalmente ela é bem inferior à de um motor sobrealimentado, a taxa de compressão de motor aspirado ela é bem alta. Então, por exemplo, a gente encontra aí 11 por 1, 12 por 1 e por aí vai no motor aspirado de concepção mais moderna, tá? No motor sobrealimentado, a gente encontra a taxa de compressão mais baixa, tá ali às vezes na casa de 8 por 1, às vezes na casa de 9 ou 10 por 1 nos motores mais modernos. Por que a taxa de compressão é mais baixa no motor sobrealimentado? Porque vai ter muita mistura a combustível entrando aqui. Então, na hora de comprimir, a potência aqui que vai ser gerada, ela é muito maior. Então, tem um ponto ali de que a taxa de compressão dinâmica do motor sobrealimentado, quer dizer, o quanto que entra de misturar combustível, é muito maior do que o de um aspirado. Então, o aspirado tenta compensar, digamos assim, esse baixo volume de misturar combustível que ele admite por uma taxa de compressão menor. Quer dizer, mentira, uma taxa de compressão maior, eu pensei na câmara de combustão, uma taxa de compressão maior para conseguir extrair mais rendimento do combustível que foi injetado no motor. Então são basicamente essas as diferenças. Um turbocompressor, né, depois que a mistura ar combustível ela foi comprimida e queimou, ela sai, a válvula de escape se abre, ela sai. Essa mistura queimada, esses gases queimados numa temperatura alta e num volume alto, sai para o coletor de escape e entra na parte da turbina, aqui atrás. Então, esses gases saem numa velocidade altíssima e giram esse rotor da turbina. E esse rotor da turbina está conectado por um eixo ao rotor do compressor. Então é basicamente isso. No turbocompressor aqui, né, porque teoricamente isso aqui é a parte da turbina e isso aqui é a parte do compressor. Então daí o nome turbocompressor técnico. Normalmente a gente fala de turbo ou turbina, né? Mas no turbocompressor existe um aproveitamento desses gases queimados, né, para poder girar o compressor e empurrar mais mistura a combustível para dentro do motor. No caso de um motor supercharger, existem basicamente dois tipos, né, de supercharger, que é o rotativo ou o tipo Roots, ou mesmo parafuso, são 3 tipos ali, né? Eles têm o mesmo princípio de captar mais ar atmosférico e empurrar para dentro da admissão. Só que ao invés de trabalhar com uma turbina para fazer esse processo de empurrar, de captar e empurrar o ar para a admissão, eles usam uma correia, né? Então tá ligado ali no eixo do Vebrequim, tem uma perda de rendimento, um consumo de cavalaria maior, digamos assim, mas ainda assim, é óbvio, tem o benefício de empurrar mais ar para dentro do motor e gerar mais potência e torque. No caso do nitro, basicamente, quando você dá a nitrada, muita gente não sabe, mas é considerado uma sobrealimentação também, porque o nitro ele vai ali para o coletor de admissão ou para o corpo de borboleta na frente, numa pressão altíssima, e na hora que ele sai do estado líquido, que ele fica líquido dentro da garrafa ali, ele é endotérmico a reação? Enfim, ele vira gás, né? Ele despressuriza e vira gás, só que está sendo empurrado numa pressão altíssima e ele baixa muito a temperatura. Então isso ajuda o motor a ganhar muito rendimento com o nitro, com a diferença de que o nitro ele funciona por garrafas, né, por cargas de garrafa que você vai colocar. Ou seja, o nitro tem um uso limitado numa determinada aceleração. Você não, sei lá, você vai fazer 5, 10 puxadas usando o nitro em alguns momentos, enquanto o turbocompressor, como ele está ligado diretamente aqui nos gases de escape, ele funciona o tempo inteiro. Turbocompressor, por sinal, muita gente fala, mas vai consumir muito combustível. Nos carros mais modernos, os motores são cada vez menores, tá? Que a gente chama de downsizing. Por quê? Quando o motorista não precisa de desempenho, está andando só na casquinha ali, você tem, como é que se diz? Um motor de deslocamento pequeno trabalhando sem muito esforço. Quando ele precisa de força e acelera, tem toda essa parte de admitir mais ar, empurrar mais ar para dentro do motor e aumentar muito a eficiência volumétrica do motor, o que, na teoria e na prática, se converte em mais potência e mais torque. Então, nesse caso, quando você precisa de mais rendimento, volta na história de que você tem hoje, por exemplo, motores 1.0 rendendo tanto quanto ou até um pouquinho mais do que motores 2.0 ou 1.6 antigamente rendiam, com o benefício de conseguir maior economia de combustível teórica. Tem uns casos mais polêmicos aí, mas a gente não vai entrar agora. E é isso. Essa é a diferença básica entre o motor aspirado e o motor sobrealimentado. Os motores mais modernos cada vez mais estão usando a sobrealimentação pelo benefício, digamos assim, de você andar com baixo consumo de combustível quando você não precisa de rendimento e alta potência quando você precisa de rendimento. Isso, lembrando, eu estou falando dos veículos originais de fábrica. Quando a gente fala de preparação, a história é completamente outra. Tem muita gente que fala, posso turbinar o motor do meu carro e deixar ele mais econômico? Normalmente, não. Pode até ser que em uma determinada faixa de rotação ou uso, você deixe o carro mais econômico. Isso acontece. Porém, todavia e entretanto, pessoal, não é a mesma coisa que um grupo de centenas de engenheiros desenvolveu o motor, a concepção dele do zero,
para que ele trabalhe com o turbo compressor. É completamente diferente você turbinar, por exemplo, o motor AP. Quando o turbo compressor, o motor está sendo desenvolvido na fábrica para trabalhar com o turbo compressor, tem toda a parte de temperatura do ar da admissão, o formato da câmara de combustão, área de squish e por aí vai. Então são muitos detalhes, componentes, materiais, temperaturas, são muitos detalhes. É completamente diferente você pendurar, como a gente fala, pendurar uma turbina num carro que não era turbo, né? Fazer isso tipo numa preparadora, numa oficina, e você desenvolver do zero com engenheiros. Então são mundos distintos, tá bom? Mas já fica essa questão respondida aí. E pessoal, muito importante, se vocês gostaram desse conteúdo, para vocês não vai fazer diferença nenhuma, mas para a gente faz muita diferença. Deixa o like, comenta, deixem as dúvidas de vocês, porque a gente vai pegar as dúvidas de vocês e às vezes desenvolver novos vídeos para esclarecer questões. Aqui no AutoRPM, nosso trabalho inteiro é focado em responder questões, testes, essa parte mais técnica que a gente adora. Lembrar vocês, tudo que a gente faz aqui também só acontece com o apoio da Paraflu, da Pneufrio.com e da Loja do Mecânico, pessoal, as 3 patrocinadoras do canal. E é isso aí, a gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já!